Pera! Vocês não estão sentindo? Hã? Um cheirinho de artilheiro brasileiro da Copa do Mundo de 2026? Sim! Igor Thiago, artilheiro com cara de mal, com cara de maluco, psicopata maníaco. Não para de fazer gol na maior liga do mundo, a Premier League, jogando pelo Brentford. Atualize! Atualize aí, meus ingleses. Não tem mais 14. O homem, se ele marcasse mais um, ele empatava na ficha histórica de atacantes brasileiros, os maiores artilheiros brasileiros da Premier League. O que ele falou que ia fazer? Eu não quero empatar, eu quero é passar Firmino no auge, no Liverpool. Jogou no Liverpool, Firmino? Quero passar ali o meu menino Gabriel Martinelli, Matheus Cunha. Pô, rapaziada, papo reto, vendo esses nomes... E eu acho que a gente não tem um histórico gigantesco de brasileiro artilheiro na Premier League. Esse malandro ele vai ficar com o nome por um bom tempo nessa lista, tá? Em primeiro lugar? Eu acho que sim, pai. Eu acho que sim, tá? 16 gols. Agora é a primeira temporada desse malandro lá? Se for, cara, cada vez que a gente vai conseguindo ligar os pontos... o feito vai ficando maior. Um cara que era desconhecido para muitos, uma passagem extremamente rápida aqui pelo Cruzeiro, depois foi lá pro Bruges, se destacou, vi que ele teve uma lesão de início ali no Brentford, e agora, o que ele tá vivendo de momento que ele fede a gol, é absurdo, rapaziada. Na artilharia, a gente já pode falar aqui que o Haaland tá preocupado com calafrios. 4 golzinhos, tá? 4 golzinhos. Se esse danado barbudo calvo consegue ser artilheiro da Premier League numa era que a gente tem Erling Haaland com a peita do Manchester City e não levar pra Copa, eu acho difícil ele conseguir ser artilheiro. Mas irmão, se acontece é histórico. Acho que é difícil porque o loirinho aqui é danado, né? O loirinho é danado. Já passou até os números de Didier Drogba e olha que o Drogba jogava pra caralho, com muito menos jogos. 118 partidas, 105 gols, ele apela demais, pai. Ele apela demais, mas a gente tá falando do BR, a gente tá falando de Igor Thiago. Se eu não tô ficando maluco, também a CBF marcou um amistoso Brasil e Noruega. Ou adiou essa parada? Eu lembro que tava um boato. Hã? É com o homem? Pra gente ter o embate dos dois? Gostosinho no pagode? Quando a gente pega aqui, ó. Beleza, é um centroavante de área. Se botar pra correr de frente pro goleiro, será que ele vai ter aquela perspicácia? Será que ele vai ter aquela ginga? Será, papai? Toma, corre, Igor Thiago. Deixa eu ver o que você consegue fazer na frente do goleiro. Hã? Vai chutar em cima do goleiro. Que isso? Aí eu me iludo, aí eu fico maluco com o 9. Hã? Olha aqui. Ah, não. Ele limpou o goleiro. Eu já lembrei de um certo cascão. Depois ele veio e mandou. Ele mandou a mãozinha. Tal da mãozinha. Que isso, família? Ele mandou a mãozinha, pai. Que isso? E a gente pode se considerar iludido por querer uma convocação do homem pra muitos muito cedo, tá vivendo apenas um momento. Rapaziada, o que o cara tá fazendo é gigantesco. Vice-artilheiro da Premier League jogando pelo Brentford. Beleza, que tá em quinto colocado. Já pensou ainda isso? Coroar uma temporada do cara levando um Brentford pra uma Liga dos Campeões? Tá em quinto, pai. Tá em quinto. 1 ponto a menos do que o Liverpool. Mas o Liverpool tem um jogo a menos também. Você já pensou isso? Que temporada absurda, tanto individual como pro time também? Cê é louco, o segundo gol mostra como a fase do homem também tá abençoada, né? Tudo tá acontecendo pro nosso querido Igor Thiago. Ele recebeu a bola e, em vez de chutar, buscou o passe, buscou o companheiro. Só que o momento do homem é tão absurdo que o idiota chutou na trave. Aí a bola para lá no lateral e aí o lateral vai cruzar. Ele não cruza pro Igor Thiago, cruza pro outro danado. Aí o outro danado toca pra ele. É pra acontecer.
É pra acontecer e é pra ir pra Copa. É pra acontecer e é pra ir pra Copa. Quando a gente analisa fatos, irmão, tá abençoado, pai. Tá abençoado. Tá abençoado. Tudo dá certo, cheirando a gol. Logo na minha cabeça eu lembro outros brasileiros assim que talvez nem fossem tão picas, mas teve fase artilheiras. Teve aquele Arthur Cabral, que hoje tá no Botafogo, quando ele tava no Basel da Suíça. Acho que teve um momento ali que ele era o brasileiro com mais gols na temporada. Teve uma parada assim. Mas ele tava jogando no Basel. Ele não tava jogando numa Premier League no Brentford. A exigência é muito mais alta. E aqui, cara, aqui mostra que o momento do cara é simplesmente surreal. A bola procura. A bola procura. Ele dá o passe. Aqui ele poderia, sei lá, cortar a marcação e finalizar, ser um fominha. Foi companheiro, tocou pro malandro. Ele erra. A bola volta, a bola poderia sair, não, foi lá pro lateral. O lateral não cruza pra ele, cruza pro outro danado que perdeu o gol, que ajeita pra ele aí, ó. Clínico, clínico. Frio na frente do goleiro pra limpar e clínico com a cabecinha, com a careca desprovida de cabelo. Que doideira. Já deixou Firmino, Martinelli, Matheus Cunha, geral pra trás. 16 gols em 21 jogos. E ainda tem mais quantos jogos? 10? Mais 10 rodadas aí de Premier League? 12, 15, sei lá, não faço ideia. Mano, dá pra ele bater uns 20, 21, pai. Mas, pô, só dele passar esse Firmino foi praticamente o auge do Firmino essa temporada aí, 17, 18. O auge do Firmino, junto com Salah, Mané, Wijnaldum, Henderson. Cê é louco, cara. Você é louco. Absurdo, absurdo. Vem de um hat-trick, tirando nota 10 contra o Everton, e agora anotou mais 2 contra o Sunderland. Cara, que loucura. Richarlison é o caralho, tem que convocar esse maluco. E é aquilo, cara, como o Richarlison de 9, a gente pode ter muitos outros jogadores que podem desempenhar essa função. De ser um cara móvel, de ser mais um cara ali que consegue, na teoria, sair para fazer uma tabela, se movimentar para as pontas, entrar num ataque que se movimenta bastante. O Igor Thiago, ele é justamente o diferente de características que a gente não tem. A gente não tem um cara para ter uma imposição física alto, segura a bola e com qualidade de fazer gol. Até um tempo atrás, a gente falava, pô, a gente não tem centroavante que faz gol. Nesse meio termo, apareceu muitos em características muito parecidas. Vitor Roque aqui no Brasil começou a fazer muito gol. Caio Jorge veio pro Cruzeiro, começou a fazer muito gol. A gente tem um Endrick também, que é essa mesma característica, jogador que sai bastante. No último jogo da seleção contra a Tunísia, um Brasil que tocava a bola e não tinha uma referência lá na frente, porque praticamente os dois aqui, ó, era Rodrigo, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Estevão. Numa defesa focada lá atrás, um cara grandão desse daqui, ele já segura os dois zagueiros lá na área, certo? Pô, é uma opção. Eu não tô falando que ele vai ser o titular da seleção brasileira. Mas um cara para um jogo numa característica específica pode ser muito bem. Tá ligado? Ele tem 1,91, se eu não tô enganado. De destaque atacante brasileiro, eu acho que nenhum chega a 1,90. Próximo disso daí. De cabeça assim eu não lembro. Faz pivô, tudo mais, tem o Pedro, mas eu acho que o Pedro não tem essa estatura. Tem o Igor Jesus, mas eu acho que o Igor Jesus também não tem essa estatura. A gente ganha muito em jogada aérea, rapaziada. A gente não tem esse fator na nossa seleção brasileira. E é algo que decide jogo, tá? Bola parada. Pô, tem um cara desse na bola parada, junto com o Gabriel Magalhães, que faz gol a rodo de bola parada em escanteio ali no Arsenal. O Militão, que também sempre fez muito gol de cabeça. Vamos que vamos, tá? Tem um recorte até aqui, rapaziada. Da chegada dele do Brentford. Tudo é histórico pro homem, mano. Ele é o primeiro brasileiro da história do Brentford. Caralho, ele é tudo primeira vez. Perdeu a virgindade também na Inglaterra, esse danado barbudo. Certo? Olha lá, ele entrando a primeira vez ali no estádio do Brentford. Qual que foi a reação dele? Qual que foi as palavras? Amazing. Wow, this is my new home. Caralho, já chegou no inglês. Amazing. It's coming home, minha casa.
Tá de verde, tá? Leila, o homem foi de verde, hein? Foi revelado pelo Cruzeiro, mas tá de verde, hein? Todo vídeo de chegada de jogador, eles ficam olhando assim pro estádio, né? Pode ser o estádio mais merda que for. O cara parece que tá vendo o Camp Nou, o Thiago Bernabéu. Beleza, fez a média, pai. Vamos ver aqui também, ó, que o nosso querido VSR comentou um pouquinho, rapaziada, sobre essa possibilidade do Igor Thiago na seleção brasileira e ele ser aquilo justamente que eu falei, um atacante diferente do que a gente já tem. Bora ver aqui o trechinho, o link oficial completo da análise do VSR vai estar aqui na descrição. E o Igor Thiago, ele te dá esse papel, esse perfil de um atacante com características diferentes. E não é só por causa da bola aérea não, tá? Apesar dele ter 1,91 e ser muito bom de cabeça, ele te dá um perfil de zagueiro, de atacante para sustentar zagueiro, atacante para fazer pivô, atacante para preparar a jogada, tem força física, tem altura, 1,91. Então, esse papel que muitas vezes me parece que o Ancelotti pensa que o Richarlison vai fazer, embora ele também use o Richarlison com mais mobilidade, eu acho que hoje é importante, é central que o Ancelotti teste o Igor Thiago. Acho que para mim tá muito claro que na Europa, até pelo fato de você trabalhar amistosos de forma diferente do que aqui no Brasil, o amistoso derruba técnico de seleção. Na Europa, normalmente, o amistoso não derruba técnico de seleção. Então, na Europa, você vê os técnicos tendo mais tranquilidade para testar jogador, para chamar jogador. O jogador se destaca no seu campeonato nacional e ele é chamado para ter oportunidade. Aqui no Brasil ainda demora um pouco. Às vezes, quando fica a sensação que... E isso não tem nada a ver com o Ancelotti, não. Até porque o Ancelotti está chegando agora. Estou falando historicamente os treinadores. Até fica meio que a sensação que quando o cara finalmente é chamado, me parece que já até passou o tempo. Me parece que até o melhor momento dele já passou. Então, eu acho que para a lista definitiva em maio, você só tem a convocação de março. E na convocação de março, o Ancelotti precisa chamar o Igor Thiago. Precisa testar. E chamar e testar de verdade. Ele já testou o João Pedro, ele já testou o Richarlison. Acho que testou menos do que deveria o Igor Jesus. Acho que o Igor, já falei sobre isso, acho que o Igor Jesus encaixa muito bem para o que pensa de futebol, do que quer de um atacante, o Ancelotti, mas acho que ele testou menos. Mas esse atacante diferente, de características diferentes, o Ancelotti precisa testar o Igor Thiago. Não dá para você ignorar um jogador que em 4 temporadas sobe de valer 1,5 milhão para valer quase 70 milhões de euros. E também não dá para você ignorar um atacante de 14 gols na Premier League. Não estou dizendo para levar para a Copa, não. Testar, chamar e testar. 16, pai. 16. Já soma mais 2. Entender, ver no treino, ver se ele consegue atender ao que o Ancelotti quer. Porque, assim, o Igor Thiago tem jogado muito. E nesse vídeo que eu coloquei aqui do Brasil Scouts Comp, você vê que ele tem funcionado muito bem, não é só finalizando, ele tem funcionado bem atacando o espaço, puxando o contra-ataque, se linkando com os outros jogadores de ataque. Então, assim, não é só para finalizar, não é só o centroavante trombador que vai estar lá dentro da área. Ele tem conseguido construir jogo também. Exato, rapaziada. Se vocês quiserem ver completo a análise do VSR, vai estar aqui o link na descrição. Eu acho que do meu ponto de ver, o que pega realmente é que só tem mais uma convocação. Só tem mais uma convocação antes da convocação final para a Copa do Mundo. E aí, o Ancelotti, ele vai levar um cara pela primeira vez? O Igor Thiago, ele tem o cacife de ser levado na última convocação para teste? O momento dele, se a gente for analisar futebol momento, cara, todo mundo vai querer ver pelo menos um jogo dele ali sendo titular. E vão ser jogos duros. A próxima data FIFA é contra Croácia e França. Não tem teste melhor do que esse.
teste de jogo grande, contra adversário difícil. Não é me engano que eu gosto, tá ligado? Só que quando a gente para pra elencar, mano, a gente tem muito cara que pode fazer esse papel central de centroavante. O Richarlison, que ele sempre leva a gente opinando contra ou não, tá lá. Aí tem Igor Jesus, aí tem João Pedro, aí tem o Caio Jorge, aí tem na última convocação ele levou Vitor Roque, aí tem a próxima convocação é em março, aí pode ter um Pedro. É uma disputa absurda. É uma disputa absurda. E quando a gente avalia nomes, eu consigo entrar num consenso, rapaziada, de que são praticamente todos muito nivelados, podem entregar coisas diferentes pro jogo, mas que são todos muito nivelados pelo mesmo nível, cara. Não tem nenhum destoando. Quando a gente pega pra momento, o Igor Thiago tá destoando. Tá fazendo mais gol do que todos esses aqui que eu listei. Vitor Roque fez até muitos no Brasil, Caio Jorge também, né? Podemos citar esses três aí de mais artilheiros. O João Pedro teve uma Copa do Mundo de Clubes exemplar, mas depois já deu uma diminuída, começou a jogar muito mais fora da área, e acho que isso daí pode impactar negativamente para ele na seleção brasileira. O Igor Jesus começou a crescer muito bem ali no Nottingham, jogou muito contra o Manchester City, há umas rodadas atrás ali na Premier League. O Pedro teve lesão, vai e volta, sempre dá muito azar. São muitas e muitas opções, sem contar que ele vem usando atacantes de beiradas por dentro. Ele vem usando o Rafinha por dentro, ele vem usando o Rodrigo por dentro, ele vem usando o Matheus Cunha, que pode cair pelos lados, mas pode atuar ali por dentro. A gente pode ter um Neymar, sei lá se as coisas acontecem agora em 2026, e vai atuar por dentro. A gente pode ter um Endrick recuperando muita moral no Lyon, que também atua por dentro. Parça, é difícil, tá? É difícil. Vai ser selecionado no dedo. Quando o Ancelotti, em uma das suas primeiras convocações, ele fala: o bom do Brasil é que temos muitas opções, sobra em algumas posições e em outras não. Essa parte de ataque sobra, pai. Sobra, e sobra muito. Gostaria de saber a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários. Merece realmente ali uma vaga na próxima convocação da seleção brasileira? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Se que der, vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que sempre vai me ajudar muito. Espero que vocês estejam bem e até o próximo vídeo.